Meu sonho é que o Studa Look vire referência para outras meninas como eu, assim, de periferia, de família pobre, referência, assim, de design, de moda e de também que a gente consegue conquistar nossos sonhos. Oi, gente, eu sou a Manu Bordache, fundadora do Still The Look, e esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Look Stealers, de onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e o mais importante, como chegaram até aqui. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do The Look Stealers. Hoje com uma co-host. Então, antes de apresentar minha convidada, né, a entrevistada do dia, eu vou apresentar minha co-host que esteve no segundo episódio, Isabela Aredes. Acho que foi o terceiro, hein? Terceiro? Quarto. Ó, então quem não escutou já pausa esse, vai pro outro antes, depois volta aqui. E pra explicar, hoje a gente vai ter uma co-host, porque a ideia desse podcast é a gente não só falar da trajetória, né, da vida do entrevistado, mas como ele chegou de fato no Still The Look. E a entrevistada de hoje, que eu já apresento mais do que especial, foi entrevistada pela Isa, né? Porque estamos crescendo, eu já não consigo mais participar de todas as entrevistas. Então, Isabela que conduziu aí todo o processo seletivo e entrevista da nossa convidada de hoje, Maíra Souza. Seja muito bem-vinda, Mai. Oi, Mai. Oi, gente. A Mai tá nervosa, daqui a pouco ela se solta. Mai, muito feliz em te ter aqui hoje, contando um pouquinho da tua trajetória. Tava aqui emocionada lendo o roteiro já, porque a gente sempre faz um pré-roteiro aqui, pra quem não... A gente ainda não falou muito dos bastidores aqui do nosso processo criativo aqui do nosso podcast, mas o roteiro da Mai muito emocionante. Então, começando já, né, avisando a todos que a história de hoje promete, a história da Mai é sensacional. Separem os lenços. Separem os lenços. A Mai veio, a família da Mai, né? Família de agricultores que veio da Bahia há muitos anos para São Paulo, mas a Mai passou a infância, né, indo e vindo. Vou deixar ela contar. Então, Mai, seja muito bem-vinda mais uma vez. Nos conta quantos anos tu tem, onde tu mora e nos conta como tu chegou até aqui. Oi, minha gente, meu nome é Maíra. Eu tenho 27 anos, nasci aqui em São Paulo, mas a minha família é todinha da Bahia. Eu tenho uma família muito grande. Então eu sempre falo que eu cresci fazendo essa conexão São Paulo-Bahia. Atualmente eu moro na periferia da Zona Sul de São Paulo, no bairro chamado Guarapiranga. Alô, ouvintes de Guarapiranga, ó, já compartilha esse episódio por aí. Mai, me conta, mas teus pais vieram, tu nasceu em São Paulo, e aí eles vieram pra cá, tu nasceu aqui, e vocês ficavam indo e voltando por alguma razão específica? Nos conta um pouquinho da tua infância aí. Os meus pais são da Bahia, eles são de uma cidadezinha do interior, chamado Castro Alves, uma cidade bem pequenininha, e eles vieram com essa coisa de trabalhar na cidade grande, né? Então eles vieram para trabalhar na cidade grande. Então, como eles nunca tiveram acesso a nada lá na Bahia, eles vieram para cá para tentar algum trabalho. O legal de São Paulo é que é isso, né? Tem gente do Brasil todo. Então, vem todo mundo trabalhar em São Paulo, né? Não sei quem estiver nos ouvindo aqui de outros lugares. São Paulo tem sua parte difícil, mas tem oportunidade para todo mundo também. Então, isso é muito legal. E aí, eles vieram para buscar trabalho aqui, então, Mai? Sim, eles vieram tentar a vida aqui na cidade grande. Era assim que meu pai fala, na cidade grande. E Mai, nos conta um pouquinho da tua infância, que eu tava lendo até no roteiro, que teus pais sempre foram muito preocupados com a tua educação, né? Então, todas as reservas, eles se viraram em 1000 para conseguir investir, né, na tua educação. E tu também trabalhou desde muito novinha, desde os 14, né, se eu não me engano, ali. E economizando o máximo para poder fazer cursinho, poder entrar na faculdade. E aí conseguiu meia bolsa na faculdade. Então, nos conta como que foi esse processo do início da tua vida profissional ali até a escolha do curso de design, que eu acabei não falando, mas a Mai é uma das designers aqui do Still The Look. Sim, os meus pais, eles não puderam estudar, né? Eles começaram a trabalhar desde muito pequenos mesmo. Então eles não puderam estudar. Então isso sempre foi uma coisa muito importante na minha família, que é de poder ter acesso à educação. Então eles fizeram estudo para que a gente pudesse estudar aqui em São Paulo. Quando eu comecei a procurar trabalho, né? Eu comecei a procurar trabalho na área de comércio. Então eu fui trabalhar em shopping.
pra poder pagar os meus estudos. Aí comecei a trabalhar em shopping, fui vendedora, fui hostess, fui garçonete e juntei um dinheiro pra poder fazer faculdade. Tentei algumas vezes, por vários motivos não deram certo, tive que começar de novo. Chegou um tempo que eu tava muito preocupada em chegar nos 30 sem ter feito faculdade. Uma coisa legal que a Mai já me contou é que ela foi a primeira pessoa da família a se formar numa faculdade. Isso foi muito legal, assim, de toda essa história que ela desde sempre quis muito fazer faculdade. Ela teve vários empregos para conseguir pagar o cursinho para fazer a faculdade, porque a Mai era uma das melhores da turma, né, Mai? Conta pra gente. Sim, eu sempre fui uma das melhores da turma. Isso foi uma preocupação desde pequena. Meu pai era muito rígido com isso de estudos. Ele sempre focou muito em precisa estudar para conseguir fazer faculdade. Então, eu sempre fui a melhor da turma. Como minha família é de uma cidade bem pequenininha, ninguém tem faculdade lá, ninguém estudou. O pessoal sempre trabalhou pra agricultura. Então, eu sou a primeira formada da família, uma família gigante. Uma vez eu falei que eu tinha 27 tios. Que orgulho, hein, pra família, Mai, demais. Sim, eu sou a primeira formada, assim, em design, com superior. E formei ano passado. No meio da pandemia. No meio da pandemia, foi uma loucura. E tem uma curiosidade, né, sobre a tua formação, que a gente só ficou sabendo quando tu postou no teu Instagram, né, sobre a formação, porque a gente vai chegar nessa parte ali, indo um pouco pra frente, depois a gente volta, mas a Mai começou com a gente ali no meio da pandemia ali, né, e se formou no final do ano. E quando a Mai se formou, logo que ela começou, daí obviamente a gente mandou computador pra ela, né, do computador, porque como todo mundo tava em casa, a gente mandou notebook pra todo mundo, para as pessoas poderem trabalhar de casa. E aí a Mai, né, seguiu trabalhando até o final do ano, e no final do ano, quando ela se formou, aqui ela contou que no início da pandemia, que ela já estava estudando de casa, mas ela ainda não tinha o computador, ela fez um semestre sem ter computador. Então ela fazia colagens, né, todos os trabalhos, ela fazia colagens e aí depois mandava, né, para os professores, e chegou a falar para os professores que ela não tinha condições de estudar de casa, porque ela não tinha um computador. Então como que foi esse processo, esses meses, né, Mai? Porque foi uma mega superação, porque muita gente no teu lugar teria, né, trancado a faculdade, desistido, e tu persistiu, e foi emocionante quando a gente ficou sabendo disso também, né, no final do ano, porque a gente não sabia. Sim, eu não tinha me planejado para uma graduação à distância. Nunca foi um plano meu por conta de não ter computador, né? O que eu ganhava ali de salário era para pagar a mensalidade, então eu nunca consegui comprar um computador. Aí veio a pandemia, eu sem computador, sem poder ir para faculdade, comecei a fazer colagens. Eu fazia recorte de revista, desenhos, tudo à mão mesmo, manual. E fotografava e fazia via celular. Então, foi um momento bem complicado ali no início da pandemia de fazer esses trabalhos manualmente. Então agora que a gente vai nos ouvindo, toda vez que for reclamar de alguma coisa, aperta o play neste episódio. Né, Mai? Um exemplo de superação aí. E Mai, e aí, porque na faculdade tu tinha o computador da faculdade, né, pra poder fazer todos os trabalhos. E aí ao longo da faculdade tu chegou a estagiar em outros lugares, né, já, né, praticando o design, ou como que foi esse processo aí? Sim, eu consegui um estágio, acho que no terceiro semestre da faculdade, era na área já de design. Aí eu estudava lá no meu trabalho. Aí nesse meio tempo eu fiquei um ano e meio mais ou menos, 1 ano e 8 meses, eu acho, nessa empresa. Me apaixonei assim pelo design lá, assim, foi aonde eu tive a certeza que tinha escolhido o curso que eu gostava mesmo. E Mai, como é que tu ficou sabendo do Still the Look? Da vaga do Still the Look? Daí a gente já chega pro nosso lado pra dizer como que a Isa te encontrou. Sim, eu saí desse emprego no final do ano, perto do Natal, 2019. Aí eu comecei a procurar alguns estágios, né? E vi uma vaga no LinkedIn. Acho que era o perfil da Isa, falando que queria contratar uma menina negra. E isso me chamou muita atenção. Eu fiquei, nossa, como assim, né? Aí eu gostei muito, assim, eu falei, a descrição da vaga me chamou a atenção, o jeito que a Isabela escreveu, que tava procurando designers negras, né? Até então, eu tinha procurado emprego em outros lugares e eu senti ali uma certa resistência ali das empresas de me contratar,
E eu não sabia o porquê. Mas eu sempre ficava pensando, não quero ir por conta da minha cor, por conta de eu ter um sotaque. Aí a descrição me chamou a atenção e eu enviei um currículo. Mas não tava nem acreditando que ia rolar. Do nosso lado, Isa, conta um pouquinho como que foi esse processo. Acho que a Isa já tá aqui com a gente há muito tempo, né? E sempre foi uma preocupação da Isa e da empresa. E a Isa sempre provocando muito, né? Pra questão de diversidade em todas as vagas. Então, foi muito legal ela ter conduzido esse processo seletivo, né? Então, nos conta um pouquinho do lado Still the Look, Isa, como que foi encontrar a Mai, fazer esse processo. Eu lembro que a gente congelou a vaga por um tempo, né? Porque daí começou a pandemia e aí a gente teve que, não entendia muito bem o que ia acontecer nos meses seguintes, congelou, depois, né, já foi atrás das candidatas que tu tinha selecionado ali. Nos conta um pouquinho sobre o processo. Manu, respondendo a sua pergunta, sim, eu tô no STL tem uns 4 anos. E desses 4, 1 ano e meio, eu virei coordenadora de design, então todas as partes de contratação ficavam comigo, e toda essa escolha também. A gente tinha acabado de perder uma designer, que era a Samara, que foi a única designer que tinha quando eu cheguei, então tinha eu e ela no time, mas eu sempre acreditei que quanto mais diverso fosse o time, mais opiniões diferentes a gente teria, mais a gente sairia da nossa bolha e conseguiria criar muito melhor e ter acesso a todo diferentes mundos, diferentes referências. Eu acho que referência é uma coisa muito importante para o design. Então, se você fica na sua bolha, acaba que é muito complicado criar coisa nova. Então, não só por isso também, eu acho que para a empresa é ótimo a gente ter esses pontos de discussão. E a Mai sempre traz pra gente umas opiniões muito legais, assim, de coisas que a gente nunca tinha parado pra pensar, tanto de conteúdo de moda, conteúdo de beleza. Então, assim, foi uma contratação super acertada quando a gente pensou em expandir os novos horizontes, assim, tanto de identidade visual quanto de opiniões na equipe. E esse processo foi assim, eu tinha acabado de entrar como coordenadora de design, ainda não tinha pandemia, foi lá pra janeiro. A gente abriu o processo. Logo que a Mai enviou o currículo dela, ela tratou o design como uma forma de resolver problemas. Isso me marcou muito. E eu falei, nossa, mas é isso que a gente quer resolver problemas, a gente quer tratar o design como uma plataforma, assim, uma maneira de conseguir melhorar a vida das pessoas. Tanto as pessoas que acessam o nosso site, quanto as pessoas do nosso Instagram. Design pra mim sempre foi muito isso. Então, como a gente acreditava muito igual, o currículo dela me chamou muito a atenção. Aí a gente começou a conversar e tudo, estourou a pandemia. Isso já era em março, assim. Aí eu falei, nossa, o que a gente vai fazer agora? O mundo tava 100% incerto, a gente não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã, assim, ninguém... Eu lembro que parou São Paulo inteiro, a gente foi pra casa e eu falei, Mai, a gente vai pausar um pouco esse processo seletivo, mas eu gostei muito de você, então, assim, calma que a gente vai entrar em contato, a gente só precisa entender o que tá acontecendo com o mundo pra gente conseguir dar continuidade. E foi bem assim que aconteceu a contratação da Mai no meio da pandemia. Logo que a gente entendeu um pouco a situação, entendeu como que a gente ia se posicionar na pandemia, entendeu todo esse processo, aí a gente falou, tá, agora vamos voltar onde que a gente estava, que era para contratar uma estagiária em design. E foi assim que a gente achou a Mai. Mas assim, desde a primeira impressão, né, Mai? Eu acho que a gente, como dizia o santo, bateu, né? A gente tem umas opiniões muito parecidas assim com o design, e a Mai mandou o teste analisando toda a identidade visual do STL com movimentos de arte. Foi assim, foi muito legal. A Mai é muito boa também nessa parte teórica do design. Ela conhece muito de muita coisa. Assim, sensacional. Daquelas elogiando já, né? Fazendo a propaganda da Mai. Não, porque ela tá quietinha, tímida ainda, gente, entendeu? E aí é boa, Isa, vai. Vende o peixe da Mai aí, que ela ainda está envergonhada pra ela se soltar. Eu lembro que quando chegou o PDF com o teste dela, eu chamei a Gabi, que era uma designer que trabalhava comigo na época, e falei, sério? A gente montou a identidade, nem a gente conseguiu analisar desse jeito, assim. Sério, foi muito, muito, muito legal. Não, e é muito bom que a Isa sempre manda, ontem de noite até, né, a Isa manda assim, sério, olha esse currículo, tipo assim, uma mais animada que a outra, compartilhando. Mas uma coisa que a gente faz muito no Still the Look é legal, né, pra quem tá ouvindo e
sonha um dia em trabalhar no Studio Look, ou isso vale para qualquer empresa, né? Às vezes a gente idealiza os lugares e não para pensar o real motivo pelo qual a gente quer estar lá, né? E a gente faz um processo... Parte do nosso processo seletivo envolve um exercício ali, um teste de fato para cada área específica. E mais da metade das pessoas não respondem. E é engraçado de observar isso, porque nos e-mails as pessoas contam a vida, falando do sonho de trabalhar no Studio Look, porque querem estar aqui e tal, mas as pessoas não aceitam fazer, né, esta parte do processo, o que já, de certa forma, demonstra muito o interesse da pessoa estar aqui ou não. Lógico, né, que não existe certo e errado para esses processos, é muito o que funciona para cada empresa, mas para o Studio Look a gente acabou vendo que é algo que funciona muito bem. Porque muitas vezes a gente, né, vem falando em algumas dessas entrevistas, em outras também, e vai falar mais também, as pessoas glamorizam muito o mundo da moda, né? E eu acho que o Studio Look, por ser muito exposto, por todo mundo do time estar muito exposto, muitas vezes a pessoa entra pelas razões erradas e acaba se frustrando, achando que de fato seria um trabalho mais glamuroso ou menos trabalho, né? E a gente é uma empresa como qualquer outra, né? Com dias bons, dias ruins, dias difíceis, muito trabalho, né? Então eu acho que isso é legal, né, e alguém com a história da Mai, com a história da família, né, Mai? Porque, querendo ou não adianta, a gente traz a bagagem da nossa família também. Então, a Mai tem uma família extremamente batalhadora, né, como a gente falou aí no início. Primeira pessoa da família dela a ter conseguido fazer um curso de graduação. Então, acho que já mostra aí muito do sangue no olho aí, né, Mai? Pra seguir batalhando aí no dia a dia. E acho que, juntando alguns pontos que a Isa falou também, é fato, né? Tem pesquisas que mostram o quanto as empresas são mais inovadoras no momento que existe diversidade dentro da empresa. E quando a gente fala diversidade, acho que é importante ressaltar que não é só diversidade de raça, né? É diversidade etária, que é uma das lutas também que a gente está vendo internamente, não só para trazer no conteúdo, mas para trazer também pessoas, né, mais velhas, né? Então, diversidade etária, diversidade de crenças, que é importantíssimo, que isso não tá a olho nu, né? Porque ninguém sabe ali o que cada pessoa acredita, qual a religião de cada pessoa, mas é muito importante que as pessoas possam ter diversidade em todos os sentidos de corpos, de tudo, porque daí as pessoas se entendem, elas entendem mais o lugar do outro, elas têm empatia, e isso vai fazer com que as empresas sejam muito mais inovadoras. Então, é uma das bandeiras aí do Studio Look. A gente está longe da perfeição ainda. Não, acho que não existe a perfeição, né? Porque sempre vai faltar alguma coisa. Acho que todo mundo está longe da perfeição, mas a gente está longe do lugar que a gente quer chegar, mas a gente está muito feliz e realizada sabendo que a gente está dando passos rumo a esse lugar, né? Então, Mai, sobre esse tema, assim, também, não sei, como que te sentiu, né, sobre isso do processo seletivo? Porque a gente sempre, quando a gente faz esses processos intencionais, a gente sempre deixa muito claro nas entrevistas, né? Porque eu acho que a gente tem que ser transparente em todos os sentidos com os entrevistados, com, né, os colaboradores. Então, tu falou que te chamou a atenção quando tu viu isso sobre na vaga da Isa, né? Sim, isso me chamou muita atenção. O jeito que ela colocou o design como uma forma de solucionar problemas. Essa é a forma que eu vejo o design, uma forma como solucionar problemas. O fato também de ser uma vaga voltada para meninas negras, eu também achei isso surreal, assim. Eu achei muito interessante. Do ponto de, primeiro, que era uma vaga que estava interessado em colocar mais diversidade na empresa. E era uma vaga para solucionar problemas no mundo da moda, né? As pessoas têm uma outra ideia de moda. E eu sempre gostei muito de moda. Um parênteses aqui, né? Sempre gostou muito de moda. A família da Mai queria que ela fosse modelo. Não dá pra ver, né? Porque vocês só estão nos escutando. Mas a Mai... foi muito engraçado a primeira vez que a gente se viu no ano passado. A gente veio um dia, né? Na pandemia aqui no escritório, que tinha que resolver algumas coisas. Eu conheci a Mai. A hora que ela levantou, eu falei, gente, eu não acredito que tem alguém do meu tamanho, porque eu sou gigante. A Mai também. A Mai acho que tem 1,80, né, Mai? Quase isso, ou um pouco mais até. Maravilhosa, né? Então queria que a família da Mai queria que ela fosse modelo, então já tava ali, o pé na moda. Todo mundo da minha família falava que eu seria modelo por conta de ser bem alta e ser bem magrinha. Então todo mundo falava, a Mai é modelo da família, a Mai é modelo da família. Então era uma coisa que eu já gostava muito de moda. Aí deu um match total com o STL. Com o mundo da moda. E Mai, o que tu consumia de moda, assim, na adolescência, que te despertou também essa vontade? Querendo ou não, vai pro lado criativo também, né? Acho que mexe com sonhos, acho que com várias questões. Eu gostava muito de editorial de revista. Acho que é por isso que eu fui muito pro design. Eu gostava muito de editorial de revista. Eu achava aquelas fotos lindas, sabe? Então eu consumia muito revista. Até hoje eu sou muito fã de revista.
E falando aí, já linkando também com o teu trabalho de conclusão da faculdade ali, que tu ia, o semestre que tu fez só de colagens, pra ver como tudo se conecta, né? Tem aquele discurso famoso do Steve Jobs, né? Que ele fala lá que as coisas a gente só consegue ligar os pontos olhando pra trás, a gente não consegue ligar os pontos olhando pra frente, né? Então isso é muito legal de ver que tudo tem uma razão de ser, né? E nada por acaso, eu acredito muito nisso. E Mai, aí como que foi tua entrada no Still the Look com essa chefe maravilhosa, Isabela? Maíra, eu acho bom você contar pra todo mundo que ela aceitou 2 estágios ao mesmo tempo. Eu fiquei sabendo disso quando a gente tava conversando sobre o podcast. Conta disso, Maíra. Sim, eu comecei 2 estágios no mesmo tempo. Eu achava que eu daria conta. 2 estágios, mas eu tinha uma identificação muito grande com a STL. Aí eu optei por ficar só em um. Mai, só uma coisa, tu conhecia o Still the Look já antes de ver a vaga da Isa? Ou tu viu pela vaga? Já conhecia antes do Instagram mesmo. Eu seguia nas redes sociais, então eu achava muito legal as artes, né? Então ajudou na decisão do estágio ali, né? Onde que tu tava estagiando em paralelo ao Still the Look? Ó, a pessoa se virando em 1000, né? Estagiando em 2 lugares, fazendo faculdade. E aí como que foi esse processo de decisão do porquê o Still the Look e não a outra empresa? Era uma empresa de design de serviço. Também era muito legal lá. Era muito legal. A equipe era muito boa. Mas essa coisa que você falou de passado, a gente liga os pontos olhando o passado, né? Como eu já tinha esse filho muito grande com a moda, eu me identifiquei muito de cara, assim, com a STL. Então eu gostei muito, assim, quando eu conheci a equipe, a Isabela. Eu tive uma identificação muito grande com a Isabela. Foi incrível. Fico emocionada, hein? Não, mas isso é muito verdade, assim. Logo que a Mai chegou, ela foi a nossa primeira contratação trabalhando remoto, total remoto ali por conta da pandemia. E assim, a gente tava meio, nossa, o que a gente vai fazer, né, pra pessoa se sentir querida? Porque no escritório a gente tem muito uma cultura de tratar todo mundo super bem, assim, a gente faz o básico, né, mas de acolher todo mundo, de almoçar junto. E com a pandemia a gente não conseguiu fazer isso, então o nosso medo era que quem viesse, né, trabalhando remoto, se sentisse um pouco deslocada. Então a gente fez de tudo. Eu acho que a gente conseguiu, né, Mai? A gente se fala todo dia, às vezes 1 ou 2 vezes ali por videochamada. Então foi um super desafio, assim, contratar alguém no meio de um turbilhão de coisas que estava acontecendo, e deu super certo ali, porque eu e a Mai hoje a gente consegue trocar muito ali por mensagem, por videochamada, por tudo. A gente conseguiu, né, Mai? Conta aí. O que você achou desse início remoto? Sim, exatamente. Eu lembro que teve que você foi fazer uma surpresa de boas-vindas. E eu moro em periferia, aqui não chega Uber, não chega iFood. E ela botou lá o endereço. Mai, tentei te mandar uma coisinha. Eu falei, Isa, não vai chegar. Ela, por quê? Eu falei, aqui não chega essas coisas. Então, ela mandou. Foi muito difícil pro motoboy conseguir chegar com a surpresa. E ela fez de tudo pra conseguir chegar. Conversou com o motorista, mandou no telefone, eu conversei com ele. Aí ele foi tentando encontrar uma rota. E esse trabalho que ela teve de tentar me fazer uma surpresa, eu fiquei muito grata, eu fiquei muito feliz. Porque ela poderia falar, mas que pena que não chega. E pronto. Mas não, ela teve todo o esforço de conseguir fazer chegar na minha casa a surpresa. Então, desde o primeiro momento, já me mas a Bela vai chorar! Ai, gente, pena que vocês não estão vendo com vídeo. A gente tem que começar a botar vídeo no nosso podcast também, né? E Mai, tu veio uma vez só pro escritório, né? Fisicamente, tu veio só uma vez pro escritório? Aquela vez que a gente se conheceu ou não? Foi. Eu vim 2 vezes. Uma pra buscar a cadeira e o notebook. E a outra vez que eu fui buscar eu troquei de notebook aí, fui buscar e foi que eu te conheci. Ah, foi essa aí então, ó, viu? E, gente, a Isa falou, né, acho que a Mai foi a primeira contratada 100% remoto, porque é isso, tá todo mundo remoto na pandemia, mas todo mundo tinha começado antes. Então a Mai foi a primeira e depois vieram várias, né? A gente teve várias contratações remotas, mas o que a Isa falou é muito real, assim, esse desafio de começar remoto e não encontrar as pessoas por 1 ano. Porque uma coisa é até assim, outras vezes alguém começou remoto, mas aí vem, conhece. Então é difícil, porque é fácil a pessoa se sentir sozinha, né? Não se sentir parte, porque daí daqui a pouco outras pessoas que já estavam fisicamente juntas acabam sendo mais amigas. Então é bem desafiador, né? Bem desafiador. A gente vai com certeza ter cada vez mais dessas histórias, em virtude da pandemia.
porque a gente não sabe quando que o mundo vai voltar, né, se é que teremos um normal, mas normal no sentido de poder conviver mais. Então hoje segue todo mundo em casa e vindo pro escritório muito pontualmente quando tem a necessidade, mas é um desafio, né, Mai? Como que tá hoje o trabalho remoto, em casa, com família, trabalhando de casa, todo mundo, essa loucura? É aquilo que a Ida falou, a gente teve uma troca muito grande desde o começo. Acho que realmente o santo bateu. Então a gente conversa muito por mensagens, por vídeo, por chamada, rede social. E com o time todo, assim. Eu comecei a adicionar todo mundo no Instagram. Aí viramos super amigos, assim. É bem legal, assim, a forma como que as coisas aconteceram, assim, nesse momento, assim, de pandemia. Mas, então, a gente já se encaminhando para o final aqui. Eu quero fazer o ping-pong, que ainda não pensamos em outro nome, Isabela. Vamos usar essa criatividade para... Bate-bola, jogo rápido. Eu roubei esse nome de algum lugar, não sei de onde. Vamos lá, ping-pong, bate-bola, jogo rápido com a Mai, pra gente falar de futuro, né? Já que ela já chegou até aqui, ao Still the Look, né? Onde ela queria trabalhar, onde ela escolheu trabalhar. Então agora a gente quer saber do futuro da Mai. Então, Mai, vou falar uma frase. Você já deve saber, né, o que acontece aqui, porque já escutou os dos outros. Vamos começar a mudar esse ping-pong, mas vamos lá. Em uma palavra, o que tu deseja daqui pra frente? Persistência. Acho que essa seria a palavra. Resistência? Continuar. Resistência. E qual que é o teu sonho pro Still the Look? Meu sonho é que o Still the Look vire referência para outras meninas como eu, assim, de periferia, de família pobre, referência, assim, de design, de moda e de também que a gente consegue conquistar nossos sonhos. A Mai daqui a 10 anos. Difícil essa pergunta. Mas eu me vejo muito continuando estudando, assim. Eu quero continuar estudando, quero continuar alcançando mais coisas. E a tua maior realização será? Acho que quando eu for parar na rua e falar, vai lá do STL. Boa. E trabalhar no Still the Look é tudo menos? Chato. É muito divertido o dia a dia aqui. É impossível. É muita coisa acontecendo. É bem legal. Até demais, muita coisa acontecendo até demais. E ser uma look stealer é? Ser uma look stealer eu acho que ser criativa. Tá acho que eu definiria isso. Uma criativa. Fez jus ao cargo. Sim. E Mai, pra gente encerrar, indo pro nosso quadro final aí de Still the Tips, pra todo mundo roubar tuas dicas. A gente quer saber como tu te inspira, referências, pode ser de filme, documentário, livro, podcast, o que tu quiser, o que tu gosta de consumir que te ajude a te inspirar tanto no trabalho quanto na tua vida, assim, dicas gerais. Momento livre pra passar qualquer mensagem aí pras nossas ouvintes. Eu gosto de um podcast chamado Se Organiza Bonita. O nome dela é Isis Almeida, ela é baiana. Amo os podcasts dela. E tem 2 livros de design, assim, que eu sou apaixonada. Um chamado O Grande Salto, da Martina Flor, eu acho que pra se inspirar é ótimo. E outro chamado O Design como Storytelling, da Ellen Lupton. Ele conta uma história e ele ensina como fazer design contando historinhas. A gente vai ter que compartilhar o wishlist de livros, assim, porque todo mundo compartilha tantos títulos legais que é desesperador, a gente quer ler todos aqui, né? Mas amei, Mai, amei todas as dicas, a gente ama te ter no time. Isabela também, não sei, palavras finais que tu queira compartilhar aí pra somar as dicas da Mai. Não, gente, eu queria só falar que a Mai foi, assim, um case de que mostra o tanto que estágio é importante, assim, na carreira e na vida da pessoa. A Mai, ela entrou como estagiária e, assim, eu acho que ela foi a pessoa que eu mais consegui entender a evolução em todos os aspectos, tanto de layout, quanto de diagramação de tudo, assim. Às vezes eu brinco com ela e falo, Mai, não dá pra entender, assim, a curva que você tá evoluindo, assim, é muito legal e muito, muito bom de ver, assim, alguém que tá com você no time. Hoje eu acho que a Mai é a nossa designer mais antiga do time, né, então é muito legal acompanhar esse processo todo, de ver os primeiros materiais que ela me entregava, que nunca foi ruim, obviamente, imagina falar que foi ruim, mas assim, ela conseguiu evoluir de um jeito bizarro. Eu sempre falo muito com ela, assim, que agora o céu é o limite. Quando você perguntou de a Mai daqui a 5 ou 10 anos, não lembro, eu falo com ela que é a melhor designer do Brasil, sem brincadeira nenhuma. Olha, vai ser meu Deus, Que honra! Que honra, hein, Mai? Que declaração! Não, mas é demais.
Não, de verdade, assim, o tanto que a Mai evolui assim, juro, aprende tudo, evolui muito rápido, entrega, então assim, Mai, é um prazer te ter no time, falo isso sempre, mas deixando público agora. E é isso, pessoal. Antes que eu comece a chorar, vamos lá. Boa. Obrigada, Mai, pela participação. E Isa também, minha co-host por hoje. Voltaremos na semana que vem com mais uma Look Stealer. Lembrando que quem gostou desse episódio, espero que todo mundo que tenha chegado até o final, compartilhem, né, enviem para quem vocês acham que pode gostar e que pode inspirar de alguma forma a carreira aí e uma história de superação como a da Mai. Sigam nosso podcast aqui no Spotify ou em outras plataformas que vocês estiverem escutando. E também no Instagram, estamos lá compartilhando muitas dicas. E é isso, gente. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Um beijo, pessoal. Obrigada, meninas. Tchau, pessoal.